Olá a todos vocês, então estou com vocês de novo, Caio de Capua. Se vocês assistiram o vídeo introdutório do curso, O Poder da Música, e agora estão me assistindo é porque estão curiosos e porque gostaram. Então eu vou começar esse primeiro vídeo falando da minha experiência com a música, para que você possa entender o que eu quero trazer para você. Então, eu nasci em 64 em São Paulo, no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, e sou filho de uma professora de música clássica. Eu nasci num contexto muito interessante nos dois pontos que a gente vai estudar no curso, que é o poder da música, que é a questão da minha mãe, ou seja, quando ela estava grávida de mim, ela dava aulas particulares de piano, e eu já estava na minha educação, então, intrauterina, coladinho ali no teclado, ouvindo Beethoven, ouvindo Bach, ouvindo Mozart, ouvindo Vivaldi, as Quatro Estações, a Sonata ao Luar. Ou seja, eu fui criado dentro desse ambiente, dessa riqueza da música erudita europeia. E o bairro onde eu cresci, Moema, é um bairro que tem uma concentração de poder ancestral muito grande. Por que eu digo isso? Porque o nome Moema já é um nome indígena. E se você pesquisar, o bairro de Moema tem uma peculiaridade interessante. Quase todas as ruas da região têm nomes de tribos indígenas que habitaram ali ou de pássaros. Então é uma questão muito interessante, porque isso a gente já sentia desde criança, essa força da espiritualidade local. Eu acho que esses dois componentes, né, a geografia onde eu nasci, essa etnogeografia e o ambiente em casa musical contribuíram para a minha formação. E dentro desse conceito de crescer dentro de um ambiente energético, espiritual, ligado à música, que eu fui guiado na minha adolescência a tocar na banda de heavy metal Vírus. Para quem não conhece a história do heavy metal brasileiro, está aqui um pouquinho do meu hall da fama. Eu fui baterista, eu comecei tocando piano com 6 anos de idade com a minha mãe. Depois, aos 12, passei para o violão clássico. Depois, aos 15, eu me apaixonei pela bateria e fui tocar bateria. Eu sou uma pessoa muito percussiva e eu vou falar isso para vocês durante o curso, de como eu descobri a questão, como eu falei aqui, tribal, indígena, do poder, como eu descobri qual é o meu animal de poder, como vocês podem ver no desenho clássico do Irmão Urso, e como ele está relacionado a tocar bateria. Mas entre os grandes feitos do Vírus, vocês estão vendo aqui, tem, por exemplo, na história da bateria, lançado na revista Modern Drummer, né, do especial número 100, o meu nome está lá. Então isso foi 20 e poucos anos depois de eu ter lançado o álbum SP Metal, que foi a primeira coletânea de heavy metal lançada no Brasil, em 84, e então o Vírus construiu uma história sólida. Está aqui também entre os 60 principais álbuns de heavy metal do Brasil, e aqui eu tenho, ele foi lançado então em vinil, depois ele foi lançado em CD, depois, passado o tempo, 20 anos depois, saiu uma homenagem da banda Monster, gravando as músicas do SP Metal em inglês, porque elas eram gravadas em português. E depois nós tivemos, olha que interessante a questão do fenômeno da música, quando ela é grande, quando ela é boa, ela dura. Esse aqui é o LP, o mesmo daqui, só que lançado na Finlândia, em 2017. Olha que interessante, né? Como é que um álbum, né, dura tanto tempo e atravessa a fronteira, e a Finlândia, né, que é uma das capitais mitológicas do rock, da mitologia nórdica, né? E depois o Vírus é uma banda que começou em 82, mas ela parou em 87 para 88. Teve alguns retornos, eu participei de alguns deles, alguns revivals, e a coisa se manteve viva, até que saiu agora em 2020 o álbum Vírus Contágio, que vocês podem conferir também no Spotify. Mas dentro desse panorama do Vírus tinha um outro critério interessante, que era o pré-vírus, o ambiente ao qual eu conheci na escola, conhecendo o guitarrista base, o Renato, e o seu irmão, o Flávio, que veio a ser o vocalista. Mas eu os conheci para curtir rock, eu conheci o rock mais intrinsecamente com eles, mas eles, quando eu comecei a visitá-los,
eu tive uma experiência fantástica, porque eles já estudavam essa questão energética, essa questão espiritual. Então eles já tinham um conhecimento de piramidologia, de radiestesia, das culturas tibetanas, das culturas orientais. Era um ambiente muito rico, isso que fez o vírus ter essa... para quem quer conhecer a música, eu vou falar um pouco sobre isso durante o curso, essa questão muito forte de uma base já filosófica, de uma base de entendimento muito forte. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo inicial onde eu me apresento e até o próximo. Vamos fazer esse aquecimento para o curso Poder da Música. Valeu!